Seja bem-vinda. Todo mundo que for entrando aí já vai convidando as pessoas. A nossa convidada já está aqui, chamando. Obrigada, Jesus. Oi! Olá, Boa noite, seja bem-vinda. boa noite, obrigada. Estou aqui tentando ajustar a câmera. Como tá linda? Você é linda, né? Mas tá linda agora também. Obrigada. Jesus, que bonito. Depois que os meninos vão dormir, o bom humor volta, né? Ah, é? Dá aquela assim respirada, né? É, Boa não, noite a todos que eu estão tenho chegando. que arrumar mais aqui para aparecer para vocês. Ah, tá sempre lindo. Eu vi o seu post ontem falando, né, que nem sempre dá pra gente estar toda arrumadinha, né, em vida real. A gente faz o que dá, né, vai priorizando as coisas no dia. Isso. Eu quero dar boas-vindas para todos que estão chegando aí. À medida que vocês forem chegando, vai se lembrando de alguma mãe, de algum pai que precisa ouvir o que você está ouvindo. Você pega esse aviãozinho e vai compartilhando. Vai ter um momento que eu vou desativar aqui os comentários para que a gente possa se concentrar no que a Arielle vai estar falando e também para que a gente consiga ver o rostinho dela, porque senão os comentários ficam ali tampando, tá? Então, eu quero primeiro, Arielle, te dar assim, as boas-vindas, dizer que eu estou assim, muito honrada, muito feliz. Eu vejo em você uma pessoa assim, muito simples, né? E eu me identifico porque do lado de cá não tem nenhum glamour, não tem nenhum luxo, mas na sua simplicidade, eu vejo um valor de uma pedra muito preciosa. Eu vejo assim em você o espírito manso, gentil e servil de Jesus. Então, eu tô assim muito honrada mesmo. Meu coração tá acelerado, tô tipo tremendo, pensando que honra de poder assim ter um momento de comunhão com aquilo que você vive, né? Eu sei que não se trata só de educar bem os filhos, de dar uma boa educação, de literatura, é muito mais do que isso, né? É a educação que vem do alto. E quando eu fiz esse convite, foi com base naquilo que o Senhor tem falado comigo sobre a importância que nós devemos dar à família. Família é um projeto de Deus, é uma instituição divina, né? Não é ideias de homens. E a mulher, ela tem um papel muito especial dentro do lar, como esposa, como mãe, como dona de casa. Então, no início do ano passado, quando eu conheci o livro Educação no Lar, conheci o perfil de vocês e comecei a acompanhar você e a Mari, eu falei, nossa, né? Que mulheres que entenderam seu chamado e vocação no Senhor. E a partir dali eu comecei assim a respeitá-las e me inspirar muito. Então, o objetivo dessa live aqui é que outras mães tenham a chance de também conhecer um pouco sobre o valor da educação, sobre o seu chamado e vocação, né? E receber isso através da sua experiência e do seu conhecimento. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se amada, sinta-se acolhida, sinta-se muito querida aqui, tá bom? E agora eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho quem é a Arielle. Então, agradeço muito pelo convite e sim, me sinto mesmo muito querida e acolhida por vocês desde o momento que fizeram o convite, né? E quem Amém. é a Arielle, né? Então, a Arielle é uma pessoa que, como muitos, né, da nossa geração, teve uma trajetória anti-família, né? Um pensamento de vida mais individual, como se fosse muito, custasse muito caro a gente abrir mão, né, da nossa independência em prol de uma família, né? Então eu fui criada desde pequenininha realmente dentro do pensamento de que eu precisava ser independente, né? De que eu precisava trabalhar, de que eu tinha que ter um filho, olha lá, porque filho custa caro e filho dá trabalho. Então, toda a minha visão foi realmente moldada nesse sentido. Então, quando hoje eu vejo pessoas falando assim, eu entendo, né? Eu consigo ter empatia em relação a isso. Às vezes algumas pessoas vêm me perguntar como eu respondo, né, a essas pessoas que são contra casamento. Aí eu, olha, lembra que um dia você esteve ali também, né? A maioria de nós esteve ali.
Porque realmente é essa mentalidade que a nossa geração tem vivido debaixo dela, né? E Sim. hoje eu consigo ver de uma maneira diferente por causa de todo o trabalhar de Deus na minha vida, né? Amém. Então, e a Charlotte nisso, ela exerceu um papel muito importante, né? Eu costumo ser uma pessoa muito pessimista. Eu tendo a ser uma pessoa mais introspectiva e a olhar as coisas sempre pelo lado ruim, né? O copo meio vazio. E eu cresci assim, né? Eu cresci vendo as coisas do lado ruim, o trabalho que dá, não, e o desgaste, a energia, e escolhendo que eu não queria passar por isso, né? Eu não queria ter uma família, eu não queria me gastar com os filhos, eu não queria ser uma dona de casa que precisasse exercer, fazer os trabalhos domésticos, né? Tudo isso eu fui vendo o quanto isso era pesado e ruim ao longo da minha infância e tudo. E eu sempre olhando por esse lado negativo, optei, né, por fugir dessas coisas. Então eu me aprofundei muito nos meus estudos, porque minha mãe sempre dizia, né, estuda porque daí você pode pagar alguém para fazer para você. Então, então eu pensava, então eu vou estudar muito para que finalmente eu consiga, né, alcançar um espaço em que eu não precise lidar com essas coisas, em que eu não precise lidar com as tarefas domésticas que eu não gosto, né, que eu tenha outras pessoas que possam estar suprindo nessas necessidades. E livro era alguma coisa que eu realmente amava, né? Então, assim, toda essa minha trajetória me fez chegar até Charlotte, porque um dia eu encontrei o amor da minha vida, né? E quis me casar. E logo depois veio a primeira. Todos aqueles planos de independência foram por água abaixo diante do amor. Então, assim, mas é aquilo, né? A gente vai mudando, Deus vai transformando a gente vai enxergando a importância de algumas coisas, né? A importância do casamento, né? Na nossa vida mesmo. E muitas coisas eu via, mas outras muitas coisas eu também deixava de ver, né? E Uhum. quando eu comecei a ler os livros de Charlotte, isso foi fazendo um impacto muito grande, muito mais em mim do que nos meus filhos, né? Ela realmente me cativou para uma visão positiva que eu ainda não tinha. Porque até então eu entendia, basicamente, né, nessa altura do campeonato, que eu realmente tinha minhas responsabilidades, meus deveres, que eu realmente precisava me dedicar à minha família, que eu realmente precisava cuidar do meu lar, mas eu via a responsabilidade disso. Eu não vi a beleza disso, as coisas positivas, eu só senti o peso, né? E Uhum. uma das coisas mais fantásticas que eu consegui ver, assim, através dos livros de Charlotte, é que o dever, né, essa questão de você cumprir o dever, obedecer a Deus, né, obedecer à lei de Deus, ele nos liberta, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque em Cristo, claro, né? Sim, Porque o sim. que acontece? Quando a gente, eu até falei isso uma vez numa live, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, e vamos supor que eu nunca fiz um bolo na minha vida, eu não sei nada de culinária. Se eu não seguir a receita, se ao invés de uma colher de fermento eu colocar 2 colheres de fermento, se ao invés de 3 ovos eu colocar só um ovo, se eu não seguir a receita, né, que é o passo a passo ali, o ordenamento ali da produção daquele bolo, ele não vai funcionar. Ele não vai dar certo. E se ele não der certo, ele não vai ficar um bom bolo, né? Assim, ele não vai ficar bonito, saboroso, na medida em que ele poderia ficar. E se você segue à risca aquela receita, você vai obter o resultado. Então, assim, Sim. essa ideia do bolo é uma boa ilustração para a gente pensar também sobre o que Deus espera de nós, né? Quando ele diz amar o próximo, eu quero chegar nesse ponto, né? O que Deus espera de nós? Ele nos dá esses mandamentos para nossa alegria, para o nosso prazer, né? Para que nós possamos O nosso desfrutar bem viver, mais né? isso, para nós podermos desfrutar muito mais e melhor da nossa vida. Então, quando nós nos submetemos a obedecer a Deus, na verdade, isso não deveria ser um peso. Ah, eu Não. vou, né? Vamos pensar aqui comigo. Ah, não, eu vou ter que colocar
colocar três xícaras de trigo ao invés da uma que eu quero. Ah, não, isso é tão pesado. Não, a gente pensa, eu vou seguir a receita porque ela vai dar certo e eu vou poder desfrutar de um bolo saboroso, de um resultado bom daquilo, né? Então, muitas vezes a gente olha para o nosso papel dentro do lar, né? Voltando aqui para as mães, muitas vezes a gente olha isso como um fardo, né? Como uma coisa tão pesada. Ah, não, de novo, aquele menino acordando. Só que a gente não olha para o resultado daquela receita, né? A gente perde a perspectiva de que aquela obediência, aquele esforço em fazer o melhor naquele momento, em fazer o que é preciso fazer ali, em obedecer a Deus naquele momento, ele vai trazer resultados que são resultados de prazer e alegria, de satisfação e não de peso. A consequência, o resultado é para o nosso bem. Então, uma das frases que Charlotte fala que assim mais me marcaram é que a verdadeira liberdade é a obediência. Obedecer é a verdadeira liberdade. Porque quando a gente obedece, então a gente está mostrando que a gente é capaz de abrir mão da nossa vontade. Se a gente não é capaz de abrir mão da nossa vontade para fazer aquilo que é o certo, aquilo que é a obediência a Deus, a gente está mostrando que a gente é escravo da nossa vontade. Está preso na nossa vontade. Então a gente está mostrando que não tem liberdade na nossa vida. Agora, quando a gente consegue abrir mão da nossa vontade e fazer outra coisa, fazer aquilo que é o certo, então a gente está mostrando que realmente a gente é livre. A gente é livre para escolher. Olha só, né? Que interessante. Então, assim, isso abriu os meus olhos para muita coisa. Ela falar sobre essa questão de você ter liberdade para escolher fazer o certo, significa que você não é mais escravo do seu próprio querer. E isso é felicidade. Isso é alegria e satisfação. Ela olhou para mim e falou: você não precisa estar fazendo tudo isso sofrendo. Você pode estar fazendo tudo isso com alegria, com prazer, encontrando prazer nisso, porque a vida doméstica, que eu vou entrando aqui no tema que você quer que eu entre mesmo, né? Não, na verdade, eu tô assim encantada, tô te ouvindo e glorificando a Deus aqui por dentro, porque tudo que você está falando faz tanto sentido com aquilo que eu tenho sido instruída pelo Senhor, com aquilo que eu tenho compartilhado com amigas. Hoje, inclusive, eu estava conversando com a Andrea, que está assistindo a gente aqui, que é aquela amiga que eu te falei que fala muito de você, e hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Ela tem 4 filhos, também cuida de uma casa, também marido, e ela estava falando dessa leveza de viver a vocação, quando nós sabemos que em Cristo há uma capacitação, né? E te ouvindo, eu me lembro que o que me chamou a atenção quando eu descobri a educação no lar e Charlotte Mason é que a primeira impressão que eu tive é isso que você está contando. Que não é só sobre educar os filhos, é antes ou é muito mais sobre se autoeducar, é os pais, né? E no meu caso, que ainda não tenho filhos do meu ventre, eu estou me preparando para a maternidade, eu falei, gente, eu entendi que antes de pensar em como educar uma criança, eu preciso me educar, eu preciso de autoeducação, eu preciso aprender muitas coisas, porque a falta de informação e de conhecimento é o que pode tornar muito pesado a vida que a pessoa vai viver, porque ela não sabe os significados e os valores daquilo, e aí acaba vivendo o que você falou. Nossa, eu achava que era muito ruim, eu achava que era terrível, e você não vê o lado bom das coisas, o lado positivo das coisas. Então, tá super fazendo sentido o que você está compartilhando. Que bom. Então, assim, só realmente a gente ter uma visão desse lugar bom, dessa coisa positiva, desse cuidado de Deus, faz a gente descansar, falar assim, é difícil, tá? A maternidade, ela não é fácil. Tem dias muito mais difíceis, tem dias que você realmente, o que você mais queria era estar em outro lugar, né? Mas assim, tudo isso pode ser encarado de uma outra maneira, de uma maneira muito mais positiva, quando você tem uma visão do todo, uma visão do resultado final, uma visão do lugar final realmente e do seu papel diante de tudo isso, né? Antes de chegar aqui na live, até pensando sobre isso, refletindo ali enquanto o tempo não chegava aqui da live,
eu fiquei com a mensagem de Cristo, né, na minha mente, quando ele lava os pés dos discípulos. E ele fala assim, ninguém tem maior... Um novo mandamento eu vos dou, né? São duas passagens diferentes, mas que elas estão conectadas. Então, ele fala assim, que um novo mandamento ele dá, que é, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, assim, daí a gente pega a vida... Eu tava pensando, porque essa semana foi Páscoa, né? E, assim, essa imagem do sacrifício, da obra de Cristo e da paixão de Cristo está tão viva, né, na mente de nós cristãos. Então, assim, pensar em tudo isso e ouvir essas palavras. Amem uns aos outros como eu vos amei. E aí depois ele fala, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, às vezes a gente está esperando, porque eu, pelo menos, quando eu me tornei cristã, eu estava almejando para a minha vida grandes coisas, coisas extraordinárias. Sofrer por Cristo, morrendo lá na China e, né, vivendo assim coisas exorbitantes por amor de Cristo, pregando aos indígenas e não sei o quê. Só que o mandamento de Cristo, ele é um mandamento extraordinário para ser vivido no ordinário. Isso, nossa, você tocou no ponto. Como a gente pode pensar que a gente seria capaz de morrer por Cristo lá na China se a gente não é capaz de passar mais uma hora acordado para cuidar de uma criança? Então, isso deveria fazer a gente refletir. Ele diz, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E aí, às vezes, a gente acaba reduzindo a obra de Cristo à cruz. Não que a cruz seja pouco, né? Mas, assim, a gente esquece que a cruz, ela foi o final ali da vida de Cristo. Ele viveu 33 anos entre os homens, né? Ele viveu aqui. Ele viveu servindo, obedecendo a mãe. Ele viveu fazendo tudo que uma pessoa comum faz, exceto porque não tinha pecado, né? Então, ele passou por tudo isso até ali o final. Quando ele fala que é dar a sua vida pelos seus amigos, não é entregar a sua vida para morrer pelos seus amigos. É tudo. Ele não só morreu, ele viveu por nós. Isso. E ele morreu. Então, assim, isso é muito profundo, porque os nossos maiores amigos, os nossos mais próximos, são aqueles que estão dentro da nossa casa, né? São o nosso marido, os nossos filhos. E quando a gente... As nossas fraquezas, as nossas fragilidades, né? Justamente. Então, assim, quando a gente pensa nessas palavras de dar a nossa vida, não é só assim, eu sou capaz de morrer pelo meu filho. É o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo pelo meu filho. Para formar nele o caráter de Cristo, para dar a ele a instrução que Cristo ordena, para fazer aquilo que está escrito lá no finalzinho de Mateus, e de pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Então, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. A gente precisa abrir os olhos para isso, não como um fardo, mas como uma bênção que o Senhor nos dá. Ele deu discípulos ao nosso encargo, que estão dentro da nossa casa, para nós podermos discipular diariamente, educar, dar a nossa vida diariamente por eles. E isso é cumprir o mandamento de Cristo, né? Quando ele fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, qual seria o campo missionário mais precioso do que esse que você está hoje, né? Muito mais do que a China, muito mais do que a África, esse campo missionário que você está, que é o seu lar, seu marido, seus filhos, seus afazeres domésticos, é o que exigem de você, e como missionária, como discípula de Jesus, você viva a tua missão na excelência desse teu amor e paixão a Deus, né? Que é uma resposta ao amor de Deus e paixão de Cristo, né, por você. Então, eu creio que quando cada mulher ela se vê nessa perspectiva, né, desse chamamento eterno, glorioso, ela se vê muito mais
sustentada na força do Senhor, então, para cumprir esse chamado, né? Exatamente. Então, assim, e ver também como isso é obra de Deus, né? Como muito melhor do que estar lá na China morrendo, pregando o evangelho, é a gente poder sacrificar cada porçãozinha do nosso dia para o bem daqueles que Deus está formando ali. A Charlotte, ela tem uma frase que ela diz assim, que não há, eu não vou conseguir falar exatamente, que eu não estou com ela aqui agora, né? Mas ela fala assim que não há maior privilégio do que esse, de ser pai, de ser mãe, porque ali, né, dentro da sua casa, você pode estar sustentando, você pode estar discipulando, educando alguém que pode ser uma bênção para a nação, uma bênção para o mundo inteiro. Então a gente pensar assim que um dia os grandes homens que marcaram a humanidade, eles foram crianças. E eles se Sim. converteram e eles fizeram bagunça Eu estou aqui tão impressionada de ouvir como que o Espírito Santo ele é tão fiel para testificar aquilo que ele está falando conosco, porque hoje de manhã eu fiz uma live aqui com um devocional e eu compartilhei 1 João 4, que fala desse amor de Deus, que primeiro ele nos amou, e eu trouxe justamente essa reflexão de que as mães devem olhar para os seus filhos com esse olhar de eternidade, pensando, quem será que é essa pessoa no reino de Deus? Quem será que meu filho vai ser, né? Na verdade, ele já veio com esse encargo. Que missão ele tem na Terra? Porque a partir disso, imagina a honra de uma mãe que sabe que está educando, formando uma criança que vai fazer algo grandioso na sua geração, né? Como que ela não vai se gastar em investir tudo que ela pode para que aquela pessoa que está uma criança cumpra todo o seu propósito, seu chamado eterno? Sim, e você vê que essa era a esperança das mulheres que viveram antes de Cristo, né? Elas queriam, porque a promessa da vinda de Jesus já era anunciada lá desde Eva, né? Sim. Quando Deus falou para a serpente que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, desde aquela época, as mulheres ansiavam por ter filhos, justamente porque existia a expectativa de que em algum momento uma mulher, né, iria Seria carregar muito salvador. que queria esmagar a cabeça da serpente. Então, assim, essa ainda é, claro que não é a expectativa nossa, né? Mas ainda temos a convicção de que quando a gente tá ali carregando os nossos filhos nos braços, né, no ventre, e educando esses filhos, eles exercerão um papel marcante no reino. Isso não significa que eles serão famosos, né? Que eles serão Não na presidentes, Terra, mas certamente no céu. mas certamente que eles exercerão um impacto muito importante na obra completa de Deus na humanidade. Então, Amém. nossa alegria é saber que nós, em tantos pequenos trabalhos que a gente faz, que às vezes a gente não vê sentido, né? Em lavar uma louça, em manter um ambiente organizado, em cuidar com carinho daquela criança, a gente está fazendo uma obra tão grandiosa, né? Dentro da obra de Deus mesmo, né? Como nós somos, como esse papel é importante, como a gente deveria encarar isso de uma maneira positiva, né? Como a gente deveria enxergar isso com um olhar de amor, com um olhar de esperança e de expectativa. Que mesmo nas dificuldades que existem, mesmo com todas as nossas fraquezas e pecados que realmente impactam muitas vezes, ainda assim Deus está usando o nosso trabalho quanto mães para produzir não, não é uma fábrica, mas assim, para moldar filhos do seu reino, né? Moldar Sim. discípulos para ele. Então, isso é uma tarefa muito grandiosa. Eu concordo com a Charlotte. E ela dizia que quanto mais os pais eles tivessem conhecimento desse trabalho, principalmente a mãe, conhecimento da grandiosidade dessa obra, mais as mães iriam olhar para dentro de casa, iriam se voltar para dentro de casa realmente, porque elas podem ter certeza que não existe nenhuma pessoa no mundo que ame mais aquelas crianças do que ela.
né? Sim. Então, assim, Olha, Arielle, se um dia você foi uma mulher que não enxergou o valor de uma família e da educação de filhos, eu estou testemunhando que Jesus Cristo mudou radicalmente o seu interior, porque a gente vê a alegria, a paixão e a convicção com que você fala essas coisas, né? E pelo que você está contando, tudo isso é fruto de um processo, de uma jornada de conhecimento, informação, exercício diário, né, de aplicar isso. E aí eu já gostaria de entrar nessa questão que, assim, hoje a gente tem um grupo de mães que a gente tem estudado, né? Eu propus que a gente lesse, buscasse conhecimento, porque eu percebi muitas amigas, mães, que estavam assim, muito perdidas no chamado da maternidade, perdidas da identidade delas em Cristo e se sentindo assim incapazes, inseguras de oferecer uma boa educação aos seus filhos, né? E para mim é uma honra, um privilégio, porque eu ainda não os tendo e poder já buscar essa informação, conhecimento, poder me preparar. Pronto, eu sei que eu nunca vou estar, mas quanto mais preparada, com certeza isso vai me ajudar quando chegar a hora de viver os processos. E eu tenho compartilhado essa minha fase de busca por conhecimento, entendimento e sabedoria com essas mães que já têm seus desafios, que já têm seus filhos. E aí, o que eu me deparei? Com muitas mães que não foram educadas para educar, que não foram ensinadas a ensinar, que às vezes não tiveram a oportunidade da escolarização ou não entenderam a educação, porque escolarização é bem diferente de educação, né? Então elas às vezes não tiveram muita oportunidade na escola e também não leram muitos livros, não se informaram. Aí quando a gente vem trazendo algo tão rico quanto a filosofia de Charles Mason, a primeira impressão para algumas é, nossa, é assim, como é que eu vou entender tudo isso? É tudo muito novo, né? Então, como começar a apresentar assim, educação da forma como Charles apresenta para essas mulheres que não tiveram isso antes, né? E que se veem, às vezes, até assim, será que eu vou dar conta de entender tudo isso, viver tudo isso, transmitir isso? Uhum, sim. Então, a gente tem que começar por uma busca de compreender quem é a criança, né? Tudo começa, quem é essa criança? Então, o primeiro princípio, o primeiro argumento que Charlotte apresenta pra gente é que uma criança é uma pessoa, né? Isso Sim, pode parecer assim meio... É claro, né? Criança é uma pessoa. meio óbvio, né? Oi? Parece meio óbvio, mas precisa ser dito. Isso, mas assim, a gente pode até confessar isso com a boca, mas muitas vezes a gente faz de uma maneira diferente. A gente realmente acredita que a criança é um mundo à parte, né? E aí, a primeira coisa que acontece quando a gente pensa que a criança não é uma pessoa, apesar de a gente, isso a criança é uma pessoa, mas aí a gente age diferente. A gente acredita que a criança tem que ter um mundo completamente dela, porque ela é criança. E aí a gente tira a criança da realidade. Então, esse é um dos primeiros pontos que a Charlotte quer tocar quando ela diz que criança é uma pessoa. Que do mesmo jeito que você alimenta uma pessoa, né, uma pessoa, qualquer pessoa, você deve alimentar o seu filho. Ela vai ter um intestino, um esôfago, ela tem a mesma estrutura que você. É claro que aí, né, a gente vai, um bebezinho que acabou de nascer, ele não consegue comer feijoada, né? Porque o intestino dele ele não tá ainda preparado com as bactérias ali, né? O intestino dele não está bem desenvolvido ainda, então ele precisa mamar ali o leite da mãe. Mas o processo que aquele alimento faz é o mesmo. E outra, o bebê continua se alimentando com comida e não com pedra, né? Não com ar. Não é uma outra coisa, continua sendo comida. A comida, ela vai ao longo do tempo se tornar mais e mais complexa. Mas desde sempre, o alimento que uma criança recebe é comida. Não é qualquer outro elemento aí diferente, né? Da mesma maneira, a criança deve ser colocada no mundo real, né? Aí a gente fala assim, é claro, a gente tem que preservar, proteger a criança de eventuais acidentes, de queda de lugares altos e etc. Assim como a gente vai dar o leitinho ali pro bebezinho. Mas isso não significa que ele deve ser colocado no mundo à parte. Ele continua precisando do mundo real para se desenvolver, para aprender, de acordo, como a Charlotte diz, de acordo com as suas capacidades.
mas continua sendo um mundo real. E a Charlotte, ela entende a criança de duas maneiras. Essa criança, assim como um adulto, assim como qualquer pessoa, ela tem uma parte material e uma parte imaterial. Ou seja, ela tem espírito ou alma e ela tem um corpo. Essas duas coisas, elas não são coisas completamente separadas. Ah, a gente cuida do espírito e a gente cuida do corpo completamente separado. Não. Essas duas coisas, elas são interrelacionadas. Quando a gente Sim. afeta o corpo, a gente afeta a alma. Quando a gente afeta a alma, a gente afeta o corpo. A neurociência já tem mostrado muito isso, né? Então, por exemplo, quando a gente está, sei lá, não dormiu bem e o nosso corpo físico está cansado, a gente reage mal a situações de estresse, a gente incorre em mais pecados, a gente a gente é mais precipitado, enfim, para agir, para pensar, de forma que a gente vê que um problema físico ele desencadeou aí vários problemas espirituais. Ficou mais difícil, né, da alma se manter aí íntegra. Alinhada com Deus, né? Isso, então é interrelacionado. Da mesma maneira, a gente vê o quanto, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, que é um problema da alma, né? É um Sim. problema psicológico, né? Não é da parte física necessariamente. É claro que existem alguns fatores aí que podem ser físicos, mas assim, tirando aí a parte física, quanto uma pessoa que está com problema de depressão, que é algo da alma, vai necessariamente afetar o corpo. Essa pessoa vai ficar mais cansada, né? Essa pessoa vai produzir menos o músculo, enfim, vai ter mais sono ou menos sono, a depender, vai ter insônia. Comer Então, mais, comer menos. com o organismo dela por causa de uma situação mental, de uma situação Sim, imaterial. Então, a sim, Charlotte, ela observou isso e ela fala assim, que da mesma maneira que com o adulto é assim, com uma criança também é assim. Ela tem uma parte material e ela tem uma parte imaterial. E essas duas coisas, elas andam juntas. Então, isso é fundamental. Quando a gente quer entender como eu vou educar uma criança, eu tenho uma criança aqui, eu tenho um bebê que acabou de nascer, eu tenho um filho de 2 anos que tá ali no Terrible Two fazendo super pirraças, né? Ou eu tenho uma criança de 6, ou eu tenho um adolescente na minha casa. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber sobre ele? Ele tem um corpo e ele tem uma alma, né? Então, assim, é muito importante. Parece, bom, de novo, parece óbvio, mas não é. mas o que você está falando me corrija se eu estiver entendendo errado, mas eu estou ouvindo você e percebendo sim. O que os pais precisam ter aguçados é a percepção, né? É ter uma sensibilidade para perceber os seus filhos, temperamento, personalidade, necessidade física. O que ele está agora? Está com fome, está com sede, está com calor, está chateado, está triste, né? Perceber os filhos, perceber o estado emocional, mental e físico da criança, né? Isso, e entender como esse corpo e essa alma, eles vão funcionar e eles vão se interrelacionar. Porque, assim, é claro que cada pessoa é um indivíduo único, mas todos nós temos algo em comum. Assim como Sim. todos nós temos um corpo e uma alma. Esse corpo e essa alma, eles funcionam, de maneira geral, de uma determinada forma específica. Então, esse ponto a gente precisa pegar. E aí a Charlotte ajuda a gente. Qual é o alimento da alma? Como que a alma funciona? Ela funciona por meio de ideias. O alimento da alma são as ideias, que é o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento da justiça. Eu até publiquei agora há pouco um post no Educação lá falando sobre a questão da literatura e das fontes primária e secundária, né? Então, assim, essa alma, ela precisa se alimentar da verdade, da vida. E onde está a vida, né? A fonte primária de vida, né, é Deus, claro. Então, Sim. Deus, ele manifesta a sua vida, a fonte primária de ideias por meio da Bíblia, que é a sua palavra revelada, e por meio, e também por meio da natureza, que é fonte primária de Deus, mas não é uma revelação, é a sua obra. Então, quando Sim. a gente está na natureza, contempla a natureza, né? Os salmistas, eles são
magníficos, né? Em mostrar tudo aquilo que a gente pode observar a respeito da glória de Deus, a respeito da grandiosidade de Deus e, inclusive, da bondade de Deus, observando a natureza. O próprio Jesus, ele fala que Deus faz o sol nascer e se pôr sobre bons e maus. E isso é bondade de Deus manifesta a todos nós. É algo que está ali, quando você está ali fora, olhando na natureza, você tem essa percepção de que o sol, ele nasce sobre todos, né? Isso. E juntamente com a palavra de Deus, nossa compreensão é aguçada e aprimorada e nós chegamos ao entendimento da obra de Cristo, né? Da obra de graça, da salvação em Cristo. Então, a palavra de Deus é fonte primária. Todas as outras ideias, que são ideias vivas, que a gente encontra em boa literatura, em boas pinturas, em boas músicas, tudo isso, ou em boas palestras, como essa, né? Em boas lives. Não, eu tô aqui anotando tudo e desejando que todo mundo esteja anotando também. Então, todas essas coisas são fontes secundárias, certo? Então, mas essas fontes secundárias, elas estão ecoando aquilo que é a verdade de Deus. Sim. Essas coisas são o que Charlotte diz que são ideias vivas, das quais a alma se alimenta. E assim como o nosso corpo ele precisa de uma dieta de aí, vamos colocar, no mínimo 3 refeições por dia, né? Balanceadas, equilibradas, para o nosso corpo se desenvolver bem, a nossa alma também ela não pode viver de um cisquinho no final de semana para poder continuar aí saudável. Não vai funcionar. Nossa alma, ela precisa ser alimentada com ideias vivas, né, vindo diretamente das fontes primárias e também das fontes secundárias, todos os dias, de diversas maneiras. Por isso a Charlotte fala que nós devemos fornecer para os nossos filhos um banquete de ideias, né? Alimentar não só o corpo, a gente vai falar depois do corpo, mas alimentar a alma dos nossos filhos com diversas ideias, com uma multidão de ideias aí vivas que venham de Deus. Nossa casa precisa ter a leitura da Bíblia diariamente com alegria, né? Não é só aquela leitura maçante. Com alegria. Nossa casa precisa cantar louvores a Deus diariamente com alegria. Nós precisamos orar a Deus diariamente com alegria. Nós precisamos contemplar as obras da criação de Deus em primeira mão. É o que Charles fala que a educação é mais do que, eu não lembro qual é a expressão exata, mas ela fala, a educação é uma atmosfera, né? Então, tudo isso que está falando é criar essa atmosfera onde tudo está educando, está alimentando, está nutrindo, né? Está promovendo o meu crescimento, meu desenvolvimento, meu aprendizado, a minha maturidade, né? Tanto dos pais quanto dos filhos, esse ambiente no lar, né? Isso. E tudo decorre daquela primeira ideia que eu falei aqui, de que o nosso filho tem uma alma. Então, quando eu falo assim, meu filho tem uma alma, essa alma precisa ser alimentada. Qual é o alimento dessa alma? As ideias vivas que procedem de Deus, diretamente de Deus, por meio da sua palavra e da natureza, ou indiretamente de Deus, por meio de obras de arte, boas músicas, boa literatura, né? Boas conversas, tudo isso que transmite verdade, justiça, verdade, todas essas coisas são ideias vivas que devem fazer parte do dia a dia da nossa vida, claro, porque o nosso filho é pessoa, né? A gente também é pessoa, a gente também tem alma, a gente também precisa ser alimentado. Então, deve fazer parte da família inteira. Deve fazer parte da rotina lá do pequenininho, de 0 meses, que acabou de nascer. Porque ele também tem uma alma, ainda que ele não entenda tudo isso como a gente entende. Ele também precisa ter a sua alma alimentada, né? Sim. Então, faz e parte... ele não interage, às vezes, com a atmosfera, né, por ser um bebê, mas ele precisa se encontrar nessa atmosfera onde a alma dele está em contato com essas ideias vivas que refletem o Criador, né? Exato. Uau, coisa linda! De ler a Bíblia, a gente não precisa colocar o bebezinho recém-nascido para lá, mesmo que ele esteja dormindo. A gente tá ali reunido. Eu gosto de fazer, né? Eu aqui em minha casa,
A gente lê a Bíblia depois do almoço, depois do café da manhã, então, juntos na mesa, né? E quando eu tenho um bebezinho recém-nascido, na medida do possível que eu não estou amamentando, todos nós almoçamos à mesa e mesmo o bebezinho dormindo, ele escuta a palavra de Deus. A gente crê que as ideias vão atingir a alma dele. E mesmo que demore um pouco para isso fazer sentido na mente dele, ele já está sendo exposto àquilo ali e já está sendo formado um hábito nele de estar adorando a Deus em família, de estar se alimentando de boas ideias, de estar vivendo num ambiente, né, numa atmosfera que ama a verdade, se alimenta da verdade e busca a verdade, né? As ideias vivas. Então, no lema de Charlotte, né? Educação é uma vida, é isso, é se preocupar com a nossa alma a ponto de alimentá-la bem, com qualidade e com variedade. Todo o currículo da Charlotte mesmo, para a educação formal, por exemplo, vai fluir desse princípio. Que nós precisamos alimentar a nossa alma com ideias. E aí a gente vai para outra parte, né? Que é uma parte assim que toca muitos pais pela coisa prática, né? Mas a gente nunca pode deixar as ideias de lado, né? Abandonar as ideias realmente que alimentam a alma. Mas aí a gente olha. Só antes de você entrar nessa parte prática, pegando o gancho que você acabou de falar, né? Que Charlotte fala que isso é uma vida. E do exemplo que você deu lá da receita de bolo, eu me lembrei aqui de uma pregação de um irmão que já foi para o Senhor e que ele apresenta o Evangelho do nosso Senhor Jesus como um bolo de fubá. Ele fala assim que o Evangelho é como um bolo de fubá, que é simples, né? E tá ali, vamos supor que você fez seu bolo e ele tá lá, tá pronto, tá feito, tá acabado, e é só um bolo de fubá, mas ele está pronto. Aí chega alguém e fala, não, vamos colocar um glacê, vamos colocar umas florzinhas, vamos colocar alguma coisa. E aí quando você olha, você nem reconhece mais que aquilo é um bolo de fubá. E ele fala, olha, o Evangelho de Jesus, ele é simples. Ele é apenas um bolo de fubá, mas ele está feito. Ele é um bolo completo. Ele vai entregar tudo que um bolo de fubá entrega. A gente não precisa acrescentar mais nada, né? E quando você vive a vida do Evangelho, a essência, né, da vida de Jesus Cristo, então isso é suficiente para que outras pessoas tenham testemunho através de você a respeito de Cristo. E aí é muito isso que você está falando, né? Esse ambiente de educação, esse entendimento de formação de filhos é um lugar de vida. Essa formação de hábitos não pode ser assim, só sobre um método, uma obrigação. Você não acorda de manhã e fala, eu tenho que educar os meus filhos. Isso envolve esse amor, isso envolve a sua conexão com o Criador, isso envolve a sua conexão com seus filhos, a sua conexão com o seu passado. Você se lembra quem você foi, o que o Senhor fez por você, a sua conexão com o futuro, aquilo que, para onde a sua família está indo. E aí tudo isso vai ganhando uma grandeza assim que é irresistível não querer viver dentro deste plano, né? E o mais maravilhoso de tudo isso, isso não acontece de uma maneira extraordinária, assim, a gente não precisa ir para a China para isso acontecer. Isso pode acontecer aqui mesmo, né? No dia a dia, nas coisas simples, e a gente vai vendo quanto que a graça de Deus vai sendo acrescentada na nossa vida, nessas coisas tão simples, né? E a profundidade daquelas pessoas que um dia a gente conheceu, que a gente fala, nossa, essa pessoa cheia da palavra de Deus. Como isso acontece? Isso acontece porque ela vem sendo alimentada ali, ó, mantendo a saúde, sendo alimentada nas boas ideias que vêm de Deus diariamente. Não foi assim, do dia para a noite que ela resolveu ler a Bíblia inteira e ficou daquele jeito. Isso é uma prática rotineira. E aí a gente entra, né, quando fala de rotina, né, de habitual, de que acontece todos os dias. E a gente pensa, temos um corpo, né? O nosso corpo físico, ele precisa disso para crescer. Ele precisa de todos os dias. Não adianta eu pegar uma criança que está desnutrida e dar para ela melhor comida do mundo uma vez por semana. Ela não vai deixar de ser desnutrida. Ela precisa de uma dieta equilibrada ali. Ela precisa de boas doses diárias daquilo que é bom. Assim, ela vai deixar de ser desnutrida. E quando a gente fala disso, a gente está falando de hábitos,
né? Então, assim, eu preciso formar hábitos, porque o nosso organismo nosso organismo físico, o cérebro, toda a estrutura corporal, ela funciona por meio disso, por meio de formação de hábitos. Ah, mas eu não acho. Tudo bem, você pode não achar, mas isso não significa que mudou algo na sua vida. Não é porque nós não temos o hábito de formar hábitos, né? Não é porque nós não fazemos isso intencionalmente que isso não aconteça. Até as pessoas que falam, eu não gosto de rotina, rotina é um negócio que prende, até essas pessoas, elas têm muitos hábitos. Às vezes é uma maneira que mexe na unha, às vezes é uma forma que penteia o cabelo, a maneira como escova o dente, o lado que dorme na cama, a posição que vira o travesseiro. Tudo isso ela faz e ela nem pensa mais sobre isso. A maneira como pega no garfo, a forma como escreve no papel. Tudo isso ela já não pensa mais, ela simplesmente faz. Por quê? Porque se tornou hábito. Se não fosse assim, a gente não conseguiria viver, né? Imagine, se eu tivesse que pensar, um dia conversando com uma neurocientista, ela deu esse exemplo, eu vou usar ele sempre, né? Porque é impressionante, assim. Pensa como que uma criança começa a andar. Ela vai ter que pensar qual é o pé que eu coloco primeiro. Ops, coloquei o pé errado, caí. Aí tenta de novo, vamos tentar com outro pé. Ah, coloquei o pé certo. Ok, agora eu dobro a perna da frente ou de trás para continuar. Ah, caí de novo. Aí vai, tenta de novo. Ah, agora eu coloquei o pé certo, dobrei a perna certa. Vou dar um embalo, coloco o embalo demais. Pá, caio de frente para o chão. Tem que controlar aí a força na hora de dar esse impulso. Pensa sobre todos esses detalhes. Aí ela pergunta assim: você pensa sobre isso? Qual foi a última vez que você pensou como é que você vai fazer para andar? Por quê? Porque se nós ficássemos pensando em todas essas coisas todos os dias, não sobraria tempo e energia para viver as coisas que realmente precisam ser feitas e vividas, né? Como se eu estou pensando como eu tenho que andar, como é que eu levanto o braço e coloco ele aqui na cabeça, se eu estou pensando em tudo isso, como que eu vou conseguir tempo e espaço aqui no meu cérebro para poder pensar em como amar, em como servir, né? Em como obedecer a Deus? Não sobra tempo. Então, assim, o que acontece com o nosso corpo, quando nós olhamos agora para essa criança e a gente já sabe que a alma dela precisa de ideias para crescer forte, saudável, a gente agora está olhando para um corpo que ele é formado em torno de hábitos. A gente aprende coisas e aí, de repente, aprendeu aquilo segue, né? De maneira habitual. Quanto mais tempo a gente passa fazendo uma coisa, menos a gente pensa sobre como nós estamos fazendo aquela coisa. Sim, a gente acaba se reprogramando para algo, né? Só que você pode fazer isso numa programação inconsciente ou uma programação consciente daquilo que é bom para você e para o celular, né? Isso, quando vai reprogramar, né? Mas assim, quando a gente passa, por exemplo, desde os 6 anos, 5 anos, 6 anos, a gente escreve. Quando a gente vai escrever, a gente não pensa mais sobre como é que se faz um A, como é que se faz um B, né? Qual é o movimento, como é que meu braço tem que mexer no papel. A gente não pensa mais sobre essas coisas. Elas se tornaram habituais. Um dia lá atrás, eu gastei energia pensando nisso. Agora não mais. Então, quanto mais tempo a gente passa fazendo o mesmo hábito, menos a gente pensa sobre aquilo que está fazendo. A não ser que a gente receba uma ideia, né? A não ser uma nova ideia. Eu dobro a roupa. Todo dia quando eu acordo, eu arrumo a cama. Aí, de repente, eu caso, meu marido não arruma a cama. Opa, uma nova ideia apareceu no meu cenário. E agora eu preciso lidar com aquela nova ideia. Agora meu hábito vai ser confrontado e eu vou pensar, eu vou decidir se mantenho, se não mantenho, se mudo, se não mudo, o que eu vou fazer com aquele hábito que eu tinha. Então, assim, isso acontece com o nosso cérebro. E isso é tão sério porque, como a Charlotte diz, a criança que não está sendo diariamente elevada a um nível mais alto está necessariamente caindo a um nível cada vez mais baixo. Meu marido está falando comigo agora. É como uma pessoa no mar. Se ela não está fazendo força e movimento para se manter na superfície da água, ela necessariamente vai afundar.
Não tem como, né? Não tem, ela vai afundar se ela não tá fazendo alguma força, algum movimento para se manter ali na superfície da água. Então, isso acontece com cada um de nós, com o nosso corpo. Nós precisamos dessa formação de hábitos intencional para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. E os nossos filhos precisam, então, que a gente faça esse trabalho por eles. Nós precisamos, inicialmente, os nossos filhos ali pequenos, trabalhar com eles de tal forma que esses hábitos sejam formados de maneira gentil, por meio dessa atmosfera, por meio das ideias que estão por trás desses hábitos, gentilmente formando esses hábitos nos nossos filhos. Agora, a gente casou as duas coisas. Porque os hábitos, eles vão sustentar essas ideias vivas. E essas ideias vivas vão sustentar esses hábitos. E assim, essa criança vai conseguir fazer o certo, porque ela tem força física e mental para fazer o certo, e porque ela tem uma alma alimentada, né, inspirada para fazer o certo. E é isso que a gente tem que desenvolver com os nossos filhos. Você falou aí na sua explicação agora uma palavra muito importante, que talvez seja um outro ponto de atenção para as mães. Nós temos mais 9 minutos só, então eu vou ativar aqui os comentários para a gente ver aqui a participação delas. Mas você falou algo que é o seguinte, né? Envolver, ensinar e trabalhar essas crianças gentilmente. E aí esse é um ponto assim que você, como mãe, e as outras mães que estão aqui já, devem às vezes ficar na crise assim, como que eu vou ser gentil com o menino no meio da birra? No meio da desobediência, ou ali tô com a panela no fogo, o menino tá rodando lá no quintal. Enfim, como que essa gentileza entra nesse trabalho de educar, corrigir, ensinar? Então, a gentileza também é um hábito. Depois que a gente tem a ideia, né, nós como cristãos, nós sabemos que nós devemos ser gentis. Nós temos a inspiração em relação a isso na própria vida de Cristo, né? A maneira como ele serviu os seus discípulos, a maneira como ele discipulou os seus discípulos tem que ser exemplo pra gente. E também a maneira como Moisés lidou com o povo de Israel, né? Ele sempre muito paciente, muito calmo para lidar com o povo. Sempre que o povo vinha com uma birra, né? O povo birrento que nos representa, né? Sempre que o povo vinha com uma birra, o que Moisés ia fazer? Ele não gritava diante do povo, ele fez, né? Ele se irou uma vez ali diante do povo durante 40 anos no deserto, imagine eu. Eu já estava perdido na primeira semana. Então, assim, ele levava essas queixas diante de Deus. Ele nunca achava que era urgente demais a ponto dele não poder fazer uma oração e pedir orientação de Deus sobre o que fazer. E eu acho que isso é o exemplo mais grandioso que a gente pode tomar, sabe? Mesmo que isso não signifique, às vezes pode até significar ir para o quarto, ajoelhar e orar a Deus, Senhor, eu preciso de direcionamento, eu estou furiosa, e eu preciso da sua paz, eu preciso de paciência e sabedoria para lidar com essa criança. Mas às vezes, assim, apenas o menino tá ali fazendo pirraça, Senhor, por favor, me dê sabedoria nesse momento para orientar meu filho. Não precisa falar nada, né? A criança não precisa ouvir. Você ora ali, meio minuto, você faz uma oração e leva aquilo ali diante de Deus. E certamente esse hábito de orar a Deus, pedindo sabedoria para agir, já vai dar para você um tempo de pensar e refletir melhor na sua decisão, na sua ação. Respirar, né? Talvez seja a ação mais eficaz naquele momento ali de agitação interior, né? Realmente olhar para o alto, né? Porque se eu fico olhando para a circunstância, porque podem ser coisas bobas e podem ser coisas graves, né? Que aconteceu. E se eu ficar apenas na circunstância, nas minhas emoções, eu não vou conseguir sair daquele lugar, né? Eu preciso olhar para dentro, encontrar Cristo e ver nele esse socorro, né? E é o que você falou, assim, é só um instante, é só um segundo quando você chama Abba, Pai, Jesus, eu preciso de ajuda. Essa ajuda, Jesus é a ajuda bem presente na tribulação, na angústia, né? Então, eu não vejo como uma mãe pode ser uma boa mãe, uma excelente mãe, se não dependendo da graça de Deus. Ainda que ela tenha todo o estudo, toda a intelectualidade, toda a cultura, se não houver a intervenção divina, não vai haver essa excelência da maternidade, né?
Pois é, então assim, eu acho que o primeiro hábito que nós devemos formar não é nos nossos filhos, é em nós, de buscar a socorro em Deus, realmente de agir Tem assim. uma mamãe falando aqui que hoje não deu. O Impacientrix pontuou, ou seja, a impaciência entrou em jogo, né? Não, tem dias, né? Tem dias que nós vamos errar, então nós podemos nos chegar ao trono da graça pedindo a Deus por misericórdia, né? E Ele sempre vai nos perdoar e nos dar misericórdia, mas nós devemos nos manter treinando, né? Tentando, nos esforçando e aproveitando os momentos que não são esses momentos de alvoroço para treinar a nossa gentileza. Como eu posso ser mais gentil? Eu não preciso esperar o menino estar fazendo birra para eu pensar, ops, eu tenho que ser gentil. Não, eu posso ver quando meu filho faz uma coisa que ele achava que ia me agradar, mas não foi lá tão bem feito. Eu posso, meu filho quis fazer uma coisa para me agradar. Nossa, meu filho, você fez um ótimo trabalho, muito obrigada. Então, assim, a gente não treina a gentileza quando tá no olho do furacão. A gente treina a gentileza em todos os outros momentos. E é claro que uma hora o olho do furacão vai vir, né? A situação vai explodir e a gente não vai saber direito como agir, e às vezes a gente vai errar. Mas se a gente treina antes desses momentos acontecerem, a ser gentis e olhar para os nossos filhos com atenção e bondade, certamente o impacto desses momentos difíceis será muito menor. Amém, amém. Bom, antes faltam assim 3 minutos aqui para nossa live acabar. Eu tô assim, você serviu um banquete aqui essa noite, muitas instruções, né? Veio pão e vinho, né? A ceia assim, do Senhor que traz vida, que traz renovo, que traz entendimento para nós. Eu espero que todas as mamães presentes aqui tenham tirado as suas porções de sabedoria, de conhecimento, de instrução. E gostaria que você usasse esses últimos minutos para deixar assim suas últimas palavras, né, ao coração dessas mães que amam seus filhos, amam o Senhor, querem dar a melhor educação para eles, né? Algumas já são estudadas, já estão buscando conhecimento, outras estão começando. E assim, quais seriam as suas últimas palavras para esses corações? É difícil. Mas então, eu acho que. Pense, ó, você está no seu campo missionário, último dia de missão, já está deixando seu último legado aqui, o que você diria para se todas as nações agora estivessem, todas as nações de mães que estão formando filhos, homens e mulheres para o Senhor, né? O que o seu coração em Jesus tem para dizer para elas? Uma coisa que é difícil de fazer, mas nós devemos confiar, né? Que Deus, ele se entregou, né, por nós, Cristo se entregou por nós, ele fez isso sem reservas. E nós devemos nos entregar à tarefa que ele nos confiou de educar filhos também sem reservas. Independente das situações, independente da dificuldade em relação à criança, independente de se fulano me ajuda, fulano não me ajuda, nós deveríamos entregar tudo, né? Nós deveríamos dar o nosso tudo realmente, sem reservas, a cada dia, nessa missão que Deus nos confiou, sabendo que Ele fez isso por nós e Ele faz isso todos os dias. Eu sempre falo, né? Deus não está escondendo nada da gente, Deus não está retendo a cereja do bolo, Deus não está escondendo o presente, como Eva foi tentada a acreditar, né? Que quando o serpente pegou ela no deserto, falou o quê? Ah, Deus está escondendo de vocês um conhecimento aí. Então, nós temos esse desejo, sempre essa inclinação no nosso coração de achar que Deus está escondendo o jogo da gente e que Ele não está dando o melhor para a gente. Mas a gente pode confiar, enquanto cristãos, né? Que Deus, Ele dá o melhor para nós. E por isso a gente pode viver e agir de maneira mais amorosa com os nossos filhos, entregando também tudo de nós para eles e tudo de nós em cada missão que Deus nos confia. Fazer isso com amor, com zelo, sabendo que em Cristo o nosso trabalho não é vão, não é vão. E que há recompensas gloriosas, né? Aquilo que você falou em algum momento, às vezes trocar uma fralda, lavar uma louça, preparar uma comida nutritiva, interessante, preparar um momento, um cenário interessante de envolvimento, levar as crianças para a natureza, parecem coisas corriqueiras, mas elas são grandes coisas, né? E que certamente trarão recompensas eternas, um peso de glória eterno. E isso
enche o coração de gratidão, de saber que o plano de Deus é esse. Que a gente se entregue sem reservas, como você falou, para que a gente receba sem reserva tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para nos entregar, né? E saber que isso é alegria. Sim, sim. Que Tá isso com pode ser meu leve. no final, de fubá. Tá, 20 segundos, Arielle, muito obrigada de todo o meu coração. A minha declaração sobre a sua vida é que você, a sua capacidade de receber a graça de Deus seja aumentada dia após dia e que a bênção do Senhor permaneça na sua vida e na sua casa. Muito obrigada, tá? Amém, obrigada também. Um abraço. Um beijo para você e um beijo para todas vocês, mamãe.